Precariedade. Uma vida destruída, um esforço sem compensação, mas uma esperança vinha à tona. Neste documentário, iremos retratar sobre um assunto que se mantém até os dias de hoje. Vemos que os dias atuais se mostram serem bastante difíceis em questão de emprego, desde mau salário, exploração e até mesmo conseguir. Mas qual será a origem disso tudo? Conseguimos os devidos direitos trabalhistas? É o que veremos aqui e agora. No século XIX, a aplicação do capitalismo como objetivo de maior lucro trouxe grandes desigualdades socioeconômicas, com uma distribuição de lucro inviável, fazendo assim com que os seus respectivos trabalhadores tivessem uma vida miserável por conta de seus salários baixíssimos. Inclusive, não havia direitos trabalhistas e o ambiente das fábricas eram inseguras, provocando os acidentes fatais. Diante dessa situação, trouxe muita ira aos trabalhadores, trazendo assim um grande vandalismo nas fábricas. Os primeiros a começar essa rebelião foram os manufatureiros têxteis, após falirem com o advento da máquina a vapor. E para comprovar, a partir desse momento veremos um familiar de uma testemunha que trabalhou perante essa grande crise trabalhista. Eu sei que é um assunto meio delicado de se tratar, já que é um parente seu, mas você conseguiria explicar para mim um pouco sobre o seu avô Thomas? Sim, meu avô Thomas, ele era filho de um ferreiro que é meu bisavô, óbvio. Meu bisavô, ele trabalhava muito para tentar sustentar a família do meu avô, assim. Só que era muito difícil sustentar de maneira honesta, por conta que naquela época o trabalho não dava muito dinheiro. Então meu avô, ele buscou trabalho na cidade em uma fábrica para conseguir uma vida melhor para a minha família. Com isso, o trabalho na cidade era muito ruim, porque ele trabalhava muitas horas e recebia muito pouco. Um trabalho assim muito medíocre. Bom, lá nesse trabalho, ele se juntou com alguns trabalhadores que ele percebeu que estava passando pela mesma situação, estava recebendo pouco e trabalhando muito. Então esses trabalhadores, junto com o meu avô Thomas, eles se reuniam em horas vagas para discutir o que estava acontecendo no trabalho, que eles trabalhavam muito, recebia pouco, o que eles poderiam fazer. E com isso eles decidiram fazer uma greve para não ir para o trabalho para ver se pagavam mais. E não adiantou muito, porque aconteceu uma revolta. Aí no caso seu avô te disse essa história, no caso? Sim. Ah, sim. Então é isso. Obrigado. Em 1811, os ingleses começaram uma revolta contra as máquinas, que eram consideradas as grandes causas do desemprego e a horrível condição de trabalho. Essa revolta ficou conhecida como ludismo, em referência ao operário Ned Ludd. Esse movimento se espalhou para diversos países, recebendo bastante repressão. A legislação da época previa o enforcamento a quem destruísse as máquinas industriais. E vale ressaltar que esse movimento perdeu a força com as organizações das primeiras associações de operários, que tinham o objetivo de defender os direitos dos operários. Elas foram o início da defesa trabalhista, a qual esperariam quase um século para serem legalizadas. Em 1830 e 1840, por conta do crescimento da classe operária inglesa, os trabalhadores passaram a poder expressar politicamente, sendo a primeira expressão na Carta do Povo, redigida por William Lloyd e Felgo Cromwell.
um grupo de trabalhadores londrinos que organizavam uma manifestação a favor dos direitos políticos, que ficou historicamente conhecida como o movimento cartista. Inicialmente rejeitadas, as propostas tiveram sua devida atenção graças à pressão dos trabalhadores, que por meio dessa organização e sindicatos, os trabalhadores obtiveram várias conquistas como a melhoria do salário, o direito à aposentadoria e entre outros. E agora, os principais meios de luta operária eram por manifestações, paralisações e greves, e por meio disso eles conseguiam buscar a opinião pública e pressionar os patrões a negociar pautas. A difícil situação e a pressão que os trabalhadores causavam despertou vários segmentos da sociedade, como políticos, intelectuais e até mesmo burocratas, que passaram a se preocupar com a precariedade predominante na vida dos trabalhadores, trazendo propostas para melhorar a condição de vida desses cidadãos, que será o pensamento socialista e o anarquismo, o qual veremos nesse capítulo. Bem, estou com o sociólogo Pedro, onde ele vai dizer um pouco sobre as ideias revolucionárias dos sociólogos lá naquele tempo da era trabalhista, onde tinha a questão da luta pelos seus direitos, onde os trabalhadores eles faziam uma grande revolução diante desse período. Então estamos aqui com o Pedro. Boa noite, Pedro, tudo bom? Boa noite, bom demais com você, tudo bom? Bem, você pode nos dizer um pouco sobre a questão do socialismo utópico, o que foi e o que isso influencia nos dias de hoje? Você pode nos comentar um pouco sobre? Bem, antes de falar sobre o socialismo utópico, eu gostaria de falar como surgiu, por exemplo. Basicamente, antigamente, depois da Revolução Industrial, teve várias revoluções e revoltas por conta do trabalho excessivo e da precariedade dos trabalhadores. Então, diversas camadas sociais, como os políticos, os intelectuais, escritores, por exemplo, olharam para isso e pensaram: poxa, a gente tem que pensar em uma melhor forma de melhorar a condição dos trabalhadores. E dentre essas propostas veio exatamente isso que você me perguntou, o socialismo utópico. O que seria o socialismo utópico? O socialismo utópico seria uma idealização de um mundo em que a sociedade seria, entre aspas, ideal ou perfeita e que deveria ser conquistada de uma forma pacífica, ou seja, sem guerra, sem revoluções ou coisas do tipo. E além do socialismo utópico, eu também gostaria de abordar o socialismo científico, que basicamente surgiu como? Surgiu através do pensamento de dois sociólogos / filósofos que influenciaram muito no socialismo e na crítica do capitalismo, que foi o Karl Marx e o Engels. Basicamente, o que esses dois pensaram? Eles tiveram um pensamento o contrário do socialismo utópico, ou seja, que ao invés de ter um mundo ou uma sociedade ideal, basicamente o socialismo deveria ser conquistado através de revoluções e de críticas ao capitalismo de forma científica. E por isso o nome socialismo científico. Aí no caso eles negam a questão do socialismo utópico, ou seja, uma sociedade perfeita, eles negam essa questão. Sim. Ah, sim. Aí nesse caso, esse meio de socialismo utópico não se aplicaria nos dias de hoje. Seria inviável a tentar aplicar esse socialismo utópico. Você acredita nisso? Olha, eu acredito que sim, pois
não tem como exatamente ter uma sociedade ideal, porque sempre vai ter conflitos e outras coisas, então nem sempre a gente consegue resolver as coisas de forma pacífica. Também tem a questão do anarquismo, né? Onde um pensador chamado Pierre Joseph falou que deveria ser abolido o Estado, basicamente o Estado não deveria existir, e que a propriedade privada fosse coletiva. Ele idealizou, por conta disso, uma sociedade igualitária, seja politicamente, socialmente ou até economicamente, e que através das cooperativas e associações que não seriam hierárquicas poderiam ajudar o meio de produção de uma forma autônoma. É válido ressaltar e comentar sobre o movimento anarquista, onde diversos trabalhadores, sejam pintores, jornalistas, escritores, protestaram contra a desigualdade socioeconômica causada pela industrialização e o sistema capitalista. A gente vê que o protesto às vezes não é algo que sempre funciona, porque já teve bastante protestos e nem todos realmente funcionaram com o devido objetivo, mas é sempre bom tentar, não é mesmo? Mas enfim, foi isso. Muito obrigado por ter nos explicado sobre essa questão do anarquismo, questão do socialismo utópico. A gente agradece esse ensinamento que passa para nós. Então é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Em 1864 foi criada a chamada Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida também como Primeira Internacional, lançada em Londres e acompanhada por operários de outros países, como França, Itália, Alemanha, Suíça e até Polônia. Essa associação tinha como objetivo coordenar diversos movimentos operários em suas lutas e que logo teve ajuda de intelectuais comunistas e anarquistas influentes, mas que por conta de divergências ideológicas os anarquistas foram expulsos em 1872, trazendo a esse movimento um pensamento mais comunista. Assim mostramos mais o final de uma fase onde os cidadãos tentam lutar pelos seus direitos, por liberdade, pelas coisas que querem pensar, falar ou fazer, trazendo assim a finalização desse documentário.